Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Del Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta segunda-feira, dia 23 de fevereiro, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, versículos de 31 a 46. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. A palavra que nós ouvimos ontem, não sei se você se lembra, mencionou que Jesus esteve no deserto por 40 dias e foi tentado por Satanás. Uma das tentações de Jesus, e a nossa também, é a do poder opressor. O diabo disse que estava no comando dos reinos do mundo e que passaria tudo para Jesus, contanto que ele o adorasse. Adorar ao diabo seria trair Deus, trocar Deus pelo diabo. E a resposta de Jesus foi: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Veja como aí aparece a palavra serviço. Só a Ele servirás. Então, Jesus definiu a sua missão como serviço. Eu não vim para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos.
Então, os seus seguidores participarão do seu reino na medida em que forem servidores, como Jesus foi. E na palavra de hoje aparece claramente também este tema do serviço, da caridade. Em Mateus capítulo 25, Jesus fala de si mesmo como o Rei Pastor, que no final da história reúne todos os povos, separando as ovelhas dos cabritos. As ovelhas irão para a vida eterna, os cabritos irão para o castigo eterno. E o critério do juízo é muito simples e prático. Você ter servido aos necessitados, mesmo sem se dar conta de que era a Jesus que estava servindo. Só isso. Se você amou a Jesus, servindo os irmãos em suas necessidades, você tem acesso ao reino preparado pelo Pai desde que o mundo começou. Venham, benditos do meu Pai. Se não amou Jesus nos irmãos sofredores, o final é triste. Afastem-se de mim, malditos. Então, Jesus faz uma lista de 6 tipos de necessitados: o faminto, o sedento, o estrangeiro, o nu, o doente e o preso. É uma lista simbólica de todos os sofredores. O discípulo é então imitador do Mestre. Jesus, em sua missão redentora entre nós, foi um servidor. Para não ficar qualquer margem de dúvida, no final, ele lavou os pés dos discípulos. Então, a nossa avaliação diante de Deus será sobre a nossa imitação de Jesus. Se servimos aos irmãos necessitados, como Jesus, e cheio de compaixão, aproximou-se dos pobres, dos enfermos, dos oprimidos, como servidor. Esta página do Evangelho é um ensinamento precioso sobre o serviço, sobre a caridade, mas tem uma grande novidade. Nós já sabíamos que o amor ao pobre, ao necessitado e ao sofredor se realiza com ações, com compromisso, com a construção de uma sociedade inclusiva, com respeito pela dignidade humana de cada um. E Jesus acrescentou uma grande novidade: no amor aos irmãos mais pequeninos, como ele os chamava, está se amando, servindo e honrando a ele mesmo. Jesus se sente defendido, protegido, promovido e amado quando fazemos isso aos sofredores. Ao servir os pequeninos, estamos imitando Jesus e mostrando o nosso amor por ele.